Salmo número 1, escolhendo um final feliz. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor Deus, nos ajude nessa noite a compreender a Tua palavra, a entendermos o caminho que o Senhor tem estabelecido para cada um dos Teus filhos, para que nós possamos andar neles. Escolhendo, ó Deus, dessa maneira, um final que traz honra, glória ao Teu nome, escolhendo um final que traz alegria, paz, gozo ao coração do Teu Filho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus sempre nos dá escolha. Se você ler Gênesis capítulo 2, nós não vamos folhear para os textos, eu só vou mencionar os textos hoje à noite. Você vai para Gênesis capítulo 2, Deus fala assim para Adão: Adão, de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E também é dito que no meio do jardim havia a árvore da vida. Então a Adão foi dado a escolha de comer a árvore da vida, se alimentar da árvore da vida, ou desobedecer a Deus e comer a árvore do conhecimento do mal. Qual era a escolha? Escolher a vida, ou desobedecer a Deus, tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e consequentemente escolher a morte. Uma outra passagem, Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, Moisés está para entrar com o povo na terra prometida, e ele vai entre dois montes, o monte Gerazim e o monte Ebal. Deuteronômio capítulo 11 e 29. E é dito que ali, para o monte Ebal, foram proferidas maldições, e para o monte Gerazim foram proferidas bênçãos. E chegando no capítulo 30, na verdade capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, Deus fala quais seriam as bênçãos da obediência e quais seriam as consequências da desobediência. E chegando no capítulo 30, versículo 15 e 19, Deus diz: eis que hoje tenho colocado diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida e vivereis. Então Deus põe diante do seu povo, ali em Deuteronômio, e também diante de nós, a escolha. O que você vai escolher? A obediência para a bênção na sua vida, ou a desobediência para a maldição? Em Josué capítulo 24, versículo 15, Deus diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. A Deus, ou os deuses que serviram os vossos pais do outro lado do rio Eufrates. Então qual era a escolha ali? Você vai servir a quem? Ao Deus único e verdadeiro? Ou você vai escolher servir aos deuses? Aos muitos deuses que são apresentados no mundo. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus diz: há duas portas. Há uma que é estreita, é apertada, mas ela conduz à vida. Há uma porta larga, há uma porta ampla, há uma porta que oferece muitos prazeres,
Mas o final dessa porta é o quê? É a perdição. Sempre Deus tem colocado diante do homem a escolha. E quando nós escolhemos algo, nós estamos, num certo sentido, não escolhendo só o que nós estamos começando, o que nós estamos fazendo, mas nós estamos ao mesmo tempo escolhendo o nosso fim. Se seremos abençoados ou amaldiçoados. Se vamos ser felizes ou se seremos infelizes. E o Salmo 1, ele é classificado como um salmo de sabedoria, um salmo de ensino, um salmo didático. E ele tem o objetivo de demonstrar o destino final de dois homens, de duas pessoas. Aquele que escolhe andar nos caminhos do Senhor, versículo 1 até o versículo 3. Aquele que decide andar conforme os ensinos de Deus, versículo 4 e versículo 5. Aquele que escolhe andar nos seus próprios caminhos. E no versículo 6 há uma síntese, falando tanto do que escolheu andar nos caminhos do Senhor, como aquele que escolheu andar nos seus caminhos. Diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual vai ser o fim do seu caminho? Qual vai ser o fim da sua jornada? Você está escolhendo o quê? Um final feliz? A gente lê livro às vezes, assiste filmes, né? E fica torcendo para que o final seja feliz. Eu brinco lá em casa. Os que eu mais gosto é que não tem final feliz, porque nem sempre na vida o final é feliz, né? Eu gosto mais com aquele que se assemelha com a realidade. Mas você fica frustrado quando no final do filme dá tudo errado, né? No final do livro dá tudo errado. Você fica frustrado. Perdi meu tempo. Mas pense na sua vida. Qual vai ser o final? Final trágico, triste ou um final feliz? E aqui no Salmo 1 isso é mostrado. Aquele que escolhe o final feliz e aquele que não escolhe o final feliz. Hoje à noite tem muitas coisas que eu podia explanar aqui, analisando o Salmo, mas na verdade eu não vou fazer uma análise detalhada. Eu quero só focalizar em alguns itens aqui do trecho da Palavra de Deus que vão nos ajudar a escolher um final feliz. Como é que a minha vida vai ter um final feliz? Então eu quero olhar aqui e eu quero destacar alguns pontos. Então eu vou deixar o ponto que tem mais conteúdo para falar por último. Eu vou começar falando de alguns itens que eu não vou explanar muito hoje porque a gente já conhece. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter um final feliz, uma jornada tranquila, um final feliz, eu preciso, em primeiro lugar, ter prazer na lei de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Eu preciso ter prazer na lei de Deus. O que te dá prazer? O que te dá satisfação? Essa palavra prazer aqui é aquilo que você escolhe por primeiro. Né? Vou dar um exemplozinho assim, só para você ter uma ideia. O que você escolhe por primeiro? Eu e a minha esposa, a gente é muito diferente em muitos sentidos, né? Por isso que a gente se completa. Mas uma coisa que é interessante. Se eu vou comer duas coisas e eu tenho uma coisa que eu gosto e tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu escolho comer primeiro aquilo que eu gosto menos. Eu escolho comer aquilo que eu gosto menos. Eu como aquilo primeiro, porque eu gosto menos daquilo, e depois eu vou com todo o prazer comer aquilo que eu gosto muito. Então eu gosto bastante de doce, para dar um exemplo. Então eu prefiro comer um salgadinho primeiro, né, uma coisa salgada, e depois eu vou para o doce e como mais doce do que o salgado, porque eu gosto mais. Me dá mais prazer aquilo. A Fabiana é diferente.
Sabe o que ela faz? Ela come primeiro aquilo que ela gosta mais, para depois ela comer aquilo que ela gosta menos. A minha lógica é essa. Comendo aquilo que eu gosto mais, por último, eu vou ficar com o gostinho na boca por mais tempo, né? Vou ficar sentindo aquele sabor por mais tempo. Essa é a minha lógica. A lógica dela é diferente. Se eu comer aquilo que eu não gosto primeiro, eu já vou me satisfazer. E aí, quando eu for comer aquilo que eu gosto mais, eu já vou estar satisfeita. Não vai ser tão gostoso como se eu comesse aquilo por primeiro. Essa é a lógica dela. No dia a dia, isso não funciona para mim, mas é o que a palavra de Deus ensina. Prazer é aquilo que você escolhe fazer por primeiro. As outras coisas você deixa em segundo lugar. Então, nesse sentido, ela está com a razão. Se ela comer uma coisa que ela não gosta primeiro, aquilo vai saciar a fome dela. E quando ela for comer aquilo que ela gosta, já não vai ser igual. Por quê? Porque o seu estômago já está saciado, então não vai ser igual. O final feliz na vida de um crente, ele é determinado quando você escolhe primeiro a palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Aquilo que realmente vai te satisfazer, vai te saciar, que você vai escolher por primeiro na sua vida, é a palavra de Deus. Por que muitas vezes nós não temos prazer na lei do Senhor? Porque nós não escolhemos a palavra de Deus em primeiro. Nós escolhemos a palavra de Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes nem escolhemos a palavra de Deus. Então, se eu quero um final feliz, eu tenho que escolher a palavra de Deus para ser a minha satisfação. Ela que vai saciar a minha fome, ela que vai saciar as minhas necessidades, os meus desejos. Segundo, escolher a palavra de Deus em primeiro lugar, ter prazer nela. E a segunda parte do versículo 2. Na sua lei medita dia e noite. Estava pensando, né? Como é que eu posso ilustrar a meditação constante na palavra de Deus? Como é que eu posso ilustrar isso para você entender isso? Quem aqui já quis muito uma coisa? Muito mesmo. Eu queria muito, muito, muito aquilo. Lembra? Quando você queria muito aquilo, o que você fazia? Pode falar, não tenha medo. Você queria muito, o que você fazia? Você só pensava naquilo em que você tinha o desejo de ter, não é? Não é assim? Eu queria muito, vou dar um exemplo do passado. Tinha uma máquina fotográfica. Tinha uma loja ali na Rua Barão, uma loja ela fechou, não tem mais, era de um japonês. Sorocaba sempre foi ruim de comércio de máquina fotográfica, mas na loja daquele japonês tinha uma máquina, uma Minolta. E eu queria muito aquela máquina. Então eu trabalhava de office boy num escritório e todos os dias eu tinha que caminhar pelo centro para ir ao correio, ao cartório, aos bancos. E sabe o que eu fazia todo dia? Passava em frente daquela loja para olhar aquela máquina. Eu olhava a máquina lá e falava, que bom que não venderam. Ela vai ser minha. Só que ela custava bastante dinheiro. Então eu ficava pensando, como é que eu posso comprar aquela máquina? E eu ficava planejando, se eu ganhar tanto, não fizer dívida, economizar tanto e for guardando dinheiro, daqui tanto tempo eu tenho dinheiro e posso ir lá e comprar a máquina. E eu ia fazendo as coisas normais e de repente eu lembrava, olha, tem aquela máquina, será que ela foi vendida hoje? Não sei. Amanhã eu passo lá e olho. Eu ocupava a minha mente com aquele desejo. O desejo de ter aquela máquina ocupava a minha mente. Eu pensava naquele objeto, né? Era um objeto, eu pensava naquele objeto. Eu tinha vontade de ter aquele objeto e eu ficava pensando como é que eu posso ter esse objeto. E eu ficava criando na minha cabeça uma série de estratégias de como comprar aquela máquina. Só para os irmãos saberem o fim da história, eu nunca tive o dinheiro suficiente, eu nunca comprei aquela máquina. Nunca comprei. Mas Deus é misericordioso.
Não o ano passado, agora 2013, 2012, eu fui para Curitiba. Lá teve as conferências bíblicas, eu fui lá para o seminário nas conferências bíblicas. O pastor Eduardo me convidou para comer um lanchinho com eles depois de um dos cultos. Eu subi lá, né, para comer waffle, é uma coisa americana, tipo uma torta, né? Uma torta não, tipo uma panqueca, só que é feita na maquininha, né? Aí com mel, coisa de americano mesmo, né? Fui lá comer aquilo lá com ele. E a gente foi conversando, falando de uma série de coisas, falando disso, daquilo, né? Aí ele fez umas perguntas para mim, e conversa vai, conversa vem. E ele falou, a gente foi conversando, e na mensagem eu usei uma ilustração sobre fotografia. E aí ele falou, eu tenho uma máquina fotográfica aqui. Pastor, eu tenho uma câmera, uma Minolta. Jane, onde que tá? A gente falou, tá no lugar de sempre, né? E ele sabia onde era o lugar de sempre. Ele foi lá rapidinho, pegou a bolsa, trouxe a câmera, estava toda empoeirada, limpou, soprou, falou, olha, eu não uso mais, você quer para você essa máquina? Né? Falei, pastor, você vai perguntar para o macaco se ele quer banana? Qual que vai ser a resposta dele? Claro que eu quero. Pode levar para você. Ele me deu uma câmera Minolta, melhor do que aquela que eu ficava olhando lá na vitrine, né? Claro que para mim é só uma relíquia, porque hoje em dia não vale a pena você comprar um filme, pôr na câmera, fotografar, levar para revelar, porque a gente está vivendo a era digital, mas é uma relíquia, um objeto que eu acho interessante para quem foi fotógrafo, né? Eu gosto dele. Aí a graça de Deus é um exemplo disso, né? Ela supre para você muitas vezes o desejo do seu coração. Não é assim que o Salmo fala? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas por muito tempo eu ocupei a minha mente pensando em como eu podia ter aquilo. Isso é só um exemplo, é só uma ilustração do que é meditar. É você ficar pensando em algo. Outro exemplo são dos casais, né, apaixonados. O que os casais apaixonados fazem? Só pensam na pessoa amada, não é? Fecha o olho, a imagem que vem na sua mente é a pessoa amada. Isso é meditar. Você quer um final feliz? Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Medite nela, pense nela, dia e noite. Mas o que eu quero mesmo hoje gastar um pouco mais de tempo é no que é dito no versículo 1. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amós, capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Duas pessoas que não concordam conseguem caminhar lado a lado? 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em um jugo desigual com o incrédulo. Isso é uma citação de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 11. Era a regra, era a lei da agricultura. Ali, duas coisas são ditas: que 2 grãos diferentes não deveriam ser plantados na mesma cova. Não podia plantar 2 grãos diferentes na mesma cova. E nem poderiam colocar 2 animais diferentes sobre o mesmo jugo, né? Popularmente no Brasil nós chamamos de canga, aquela madeira que é colocado no pescoço do animal para que ele
lado a lado puxe um arado. Né? Hoje em dia, com a modernidade, ainda existe em algumas regiões, mas é isso. Não dá para trabalhar juntos, essa é a ideia. Dois animais diferentes, porque eles são diferentes em tamanho, em ritmo, uma série de coisas. E aí o Novo Testamento fala, não se coloca num jugo desigual, não põe uma trave que vai ligar você com uma outra pessoa que não é da sua espécie. Qual é a espécie aqui? Que não seja crente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por que, irmãos, que nós temos tanto dissabor às vezes na vida? Tanto desgosto? Porque nós nos associamos intimamente com incrédulos. Os incrédulos passam a fazer parte tão importante na nossa vida. E a consequência, o resultado disso, é que nós vamos ter tanta dor de cabeça. Por que ser íntimo com o incrédulo? Aqui há um processo, né? Feliz é o homem que não anda, que não caminha junto com o ímpio. Porque se ele andar junto com o ímpio, vai chegar uma hora que eles vão parar. E parando, eles vão se assentar juntos. E assentados juntos, eles vão estabelecer um relacionamento que não vai ajudar o crente. Por que estar associado intimamente com o incrédulo, se o final do incrédulo é a perdição? Ele é como a palha que o vento dissipa. Ele não vai prevalecer na congregação dos justos. O caminho do ímpio perecerá. Por que eu vou me associar com alguém que tem um final tão desastroso na sua vida? Qual é a razão disso? Então a palavra de Deus fala, se você quer um final feliz, tenha a palavra de Deus em primeiro lugar, medite, pense nela, ocupe sua mente com ela e separe-se dos ímpios. No Antigo Testamento, Israel foi chamado em Êxodo capítulo 19, versículo 5, de povo peculiar. Fui estudar essa palavra peculiar, é um termo jurídico, né, Mauro? Peculius. Quer dizer o quê? Propriedade privada. Israel é chamada de propriedade privada. Deus separou Israel de todos os outros povos para pertencer a ele. E no Novo Testamento, esse mesmo termo é aplicado à igreja. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que nós, crentes, estamos fazendo? Aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que exclusivamente seu. Cristo se deu naquele madeiro para quê? Para nos remir, para nos resgatar do nosso pecado, para que nós sejamos o quê? Povo exclusivamente seu. Tiago vai dizer assim: o Espírito Santo de Deus habita em vós, e é com ciúme que Deus zela por vós. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala a mesma coisa. Vós, porém, sois raça eleita, povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva
de Deus. Se você conhece a Cristo como seu Salvador, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala assim: Não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo agora habita em vós, pois fostes comprados por preço. O Senhor Jesus me comprou. Eu não sou mais meu. Eu pertenço a Ele. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, o mesmo se aplica a você. Você não pertence mais a você. Você é dele. Exclusivamente dele. E lá em Tito fala, para ser zeloso em boas obras. Lá em 2 Pedro fala, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes do reino de Deus. Então nós somos povo de Deus. João 17, versículo 11 a 16. Jesus fala: o mundo vai odiar vocês. Sabe por qual razão? Porque primeiro eles me odiaram. E por que é que eles me odiaram? Me odiaram porque eu não sou do mundo, assim como vocês também não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Falamos isso na escola bíblica dominical. Temos um propósito em estar aqui. E esse propósito é refletir a Jesus Cristo. Nós devemos nos guardar deste mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis. A palavra lá original é adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que aqueles que querem se tornar amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus? Devemos nos guardar de ter amizade com o mundo. Por quê? Porque se nós tivermos amizade com o mundo, próximo passo, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, tempo atrás, bastante tempo atrás, quando eu fui para o seminário estudar, eu tinha alguns objetivos, eu tinha alguns propósitos. Um dos propósitos que eu tinha era que Deus me mostrasse uma pessoa para que ela pudesse ser a minha futura auxiliadora. Mas na minha lista de coisas, né, de prioridades, não estava lá em cima, não estava lá embaixo, né? Não era a última da lista, mas não era a primeira. Estava ali, vamos dizer assim, no top 10, né? Tinha esse objetivo e que Deus preparasse alguém que pudesse ser a minha ajudadora no futuro. Conheci a Fabiana. Hoje a gente estava na casa da minha mãe almoçando, né? E ela falou porque ela casou comigo. Consegui enganar ela, né? Ela falou assim: casei com você porque você era inteligente. Note o tempo do verbo. Você era inteligente, né? Descobri por que é. Né? Mas, de verdade, tanto eu como ela, nós estávamos lá com um propósito, que era nos preparar para o ministério, aproveitar as oportunidades que Deus estava nos dando ali e fazermos o melhor para a glória de Deus. E, consequentemente, a gente acabou se tornando amigo. Quando eu precisava de uma ajuda, de alguma coisa que eu não tinha entendido, que eu não sabia, eu falava com ela ia lá, me explicava, né? Ela estava adiantada um semestre, tinha entrado primeiro do que eu, ela ia lá, me explicava. Não, nessa época era só isso mesmo, irmão Mauro. Quando ela não tinha entendido uma coisa, não sabia, ela perguntava para mim, né? Eu ajudava ela. Você anotou tal coisa? Anotei. Você não me empresta? Sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que passar limpo para fazer uma letrinha bonita, né?
para impressionar ela. Isso porque era só amizade. E nós nos tornamos amigos. Nós nos tornamos amigos. E o tempo foi passando, a amizade foi ficando mais sólida. E sabe o que aconteceu com a amizade que nós tínhamos? Ela evoluiu para um outro tipo de sentimento. Não só amizade, mas eu já amava ela de uma maneira diferente que eu amava os demais amigos. Se você se tornar amigo do mundo, você vai caminhar para amar o mundo. É natural. É o processo, é como a coisa vai acontecer. Próximo passo, você vai estar conformado com o mundo. Romanos 12, 1 e 2. Você vai estar no formato do mundo, pensando como o mundo, agindo como o mundo. E sabe o que 1 Coríntios 11, 32 fala? No final você vai ser julgado e condenado com o mundo. Porque você está vivendo como o mundo. Não vou me aprofundar aqui. Lembra a história de Ló? Se tornou amigo, amou, se conformou. E se não é a intercessão de Abraão, o que acontece com ele? É julgado e condenado com o mundo. Por isso, a palavra de Deus nos diz que se nós quisermos uma vida feliz, uma vida abençoada, nós temos que nos separar do ímpio. Nós temos que deixar as más companhias. Provérbios 13, 20 fala: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Se você escolhe andar com pessoas insensatas, a palavra de Deus diz, você vai se tornar uma pessoa má. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você estiver envolvido intimamente, andando no conselho dos ímpios, dando ouvido para o que eles falam, se detendo no caminho, parando com os pecadores e por fim se assentando na roda dos escarnecedores, a maneira deles pensarem vai acabar afetando a sua maneira de pensar. E você não vai pensar em conformidade com a palavra de Deus, e isso vai trazer muita dor e sofrimento na sua vida. Primeiro você vai ter um dilema, depois você não vai mais ter um dilema. Você vai começar a fazer o que o ímpio faz, que é zombar, escarnecer de Deus e do seu povo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Para ilustrar isso, eu queria convidar você a fazer uma leitura de Gênesis capítulo 12, mas de uma maneira diferente. Lembram do videocassete? Lembram? Eu tinha um videocassete. A primeira vez que os ladrões entraram na minha casa, eles levaram meu videocassete embora. Aqui já, né? Fiquei triste, levaram meu videocassete. Meu videocassete era bom na época, né? Era velhinho, mas era bom. Quem aqui nunca brincou com um videocassete de assistir uma cena de trás para frente? Quem teve, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso. Quem aqui teve videocassete e não brincou de assistir uma cena de trás para frente? Em vez de ver o homem pulando no rio, né? Tinham assistir ele saindo do rio e vindo para o trampolim. Todos acho que fizeram isso um dia, brincaram, né? De assistir a cena de trás para frente. Queria propor a leitura de Gênesis 12, versículo 1 a 3, de trás para frente. Queria fazer essa proposta. Para nós entendermos que o final feliz depende da separação de pessoas ímpias. Deus diz a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, todos os povos da terra
irão receber uma bênção por causa de você. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que amaldiçoarem vão receber aquela maldição de volta para si mesmo. Você vai ser uma bênção, Abraão. Já estou no versículo 2. O seu nome vai ser engrandecido. Eu vou exaltar o teu nome. Eu te abençoarei. Eu farei de ti uma grande nação. E te darei uma grande porção de terra como herança. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, tenho um final feliz para você. Tenho um final maravilhoso. E eu fico imaginando, né? Abraão pensa em tudo aquilo e Abraão fala: amém, Senhor. Eu sempre quis isso. Sempre quis ser um homem abençoado. Eu sempre quis ser uma bênção para os que vivem do meu lado. Estou pronto, Senhor. Pode me dar tudo isso. Estou aqui com os braços abertos para receber. Então Deus diz assim para Abraão: sai da tua terra. Deixa os teus parentes. Porque vai ser assim que você vai ser abençoado. A gente começa lendo com o chamado, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Mas o meu propósito hoje foi ler ao contrário para nós entendermos que a bênção na vida de Abraão estava condicionada a ele deixar a sua casa e a sua parentela. E aí você pergunta: por que é que Deus pediu isso para Abraão? Porque Deus disse a Abraão: eu tenho um final feliz para você. Mas você tem que deixar a sua terra, você tem que deixar os seus parentes. Por quê? A resposta está em Josué 24:2. Josué 24:2. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram do outro lado do rio Eufrates. E o que eles faziam lá? Serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão e o tirei daquele lugar. O que é dito do pai de Abraão? O pai de Abraão era um idólatra. Terá, o pai de Abraão, adorava e servia todos os deuses daquela cidade pagã chamada Ur dos Caldeus. A tradição diz que Terá era um fabricante de ídolos. A Bíblia não diz isso, mas a tradição histórica diz que Terá era um fabricante de ídolos. Se de fato Terá fosse um fabricante de ídolos, não sei se ele era ou ele não era, mas se de fato ele fosse, Gênesis 11:26 diz que Abraão era o seu filho primogênito. Se de fato Terá fosse um fabricante de ídolos, sabe qual seria o futuro de Abraão? Sabe qual seria o futuro de Abraão? Ele iria, como filho mais velho, assumir os negócios do seu pai na sua morte. O que Abraão iria fazer então? Abraão seria o futuro fabricante de ídolos de Ur dos Caldeus. Por isso Deus diz: Abraão, você quer uma bênção? Então aparte-se do ímpio, aparte-se do idólatra, mesmo que este idólatra seja o seu amado pai. Isso que Deus estava dizendo. Mesmo que seja uma pessoa que você ama, se você quer ser abençoado, você deve separar-se dele.
e para Abraão foi o seu pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus fala: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não vim. Eu vim trazer espada, separação. Os inimigos de um homem crente serão os de dentro da sua própria casa. Você quer ser abençoado? Você precisa fazer o que Deus manda na sua palavra. Salmo número 1. Feliz, abençoado é aquele homem que não acompanha o ímpio, que não para junto com ele para ouvir o que ele tem para dizer em relação aos seus pensamentos de Deus, e nem se assenta junto com ele. Por quê? Porque ele é um escarnecedor de Deus e do seu povo. Isso aplica-se a nós. Você quer ser abençoado? Você tem que se separar dos pecadores. Seus amigos ímpios devem ser alcançados por Jesus. E eles só vão ser alcançados por Jesus se você que é crente testemunhar de Jesus para eles. E você só vai conseguir isso tendo um bom testemunho. Mas se você estiver acompanhando os seus erros, se você estiver fazendo as coisas equivocadas que eles fazem, qual é a possibilidade de você ter um testemunho efetivo e alcançar esse pecador? Então não estamos dizendo que você não deva ter contato com o incrédulo, porque a única maneira de você alcançar o incrédulo é através do contato, é através de estar junto com ele. Aqui a questão é que você não está acompanhando o incrédulo na sua mentalidade em relação a Deus, a Bíblia, a igreja, a outros crentes. Escolher o final feliz é escolher deixar de agir e pensar como o incrédulo pensa. E eles têm grande poder de influenciar nossa maneira de pensar. Por que não? Mais uma vez eu vou voltar a repetir. Por que não, pastor? Porque Deus nos revela o final do caminho daquele que anda na sua vontade. Aquele que anda conforme a sua vontade é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Se você escolhe fazer a vontade de Deus, você vai ser sempre frutífero. Já o ímpio não é assim, ele é como a palha. Ele é como a folha seca. Não há vida, não há esperança nele. Por isso nós não devemos escolher o caminho dos maus. Durante a Copa do Mundo, eu assisti várias reportagens sobre tudo o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? E uma história que me chamou bastante a atenção foi de um casal australiano. O nome dele era Orin e ela se chamava Melissa Van Ligen. Eles se prepararam para assistir o jogo no dia 13/6/2014. O jogo entre a Holanda e a Espanha. Aquele jogo em que a Holanda acabou com a Espanha, lembra? Que a gente ficou todo feliz, não sabendo o que ia acontecer no futuro com a gente, né? A gente gostou daquele dia, riu do outro, mas tinha algo reservado para a gente. Eles se prepararam para ir para o estádio da Fonte Nova, em Salvador, capital da Bahia. Foram para a agência de viagem, compraram o seu ingresso, né, para assistir o jogo, foram na agência de viagem, compraram os suas passagens aéreas, pegaram um avião na Austrália, tudo contente, achando que em algumas horas chegariam em Salvador, capital da Bahia, para assistir o jogo. O avião chegou no aeroporto e eles desceram no aeroporto e por causa de um erro da agência de viagem, eles foram parar mais de 6.000 quilômetros de distância
da cidade baiana. Eles foram parar na cidade de San Salvador, que é a capital de El Salvador. Foi grande a frustração daquele casal ao saber que perderiam aquele evento esportivo, porque haviam tomado um avião com o destino errado. Então, El Salvador, o país, San Salvador, a capital. Brasil, Bahia, o estado, Salvador, a capital. A pessoa vendeu o bilhete errado. Houve um outro caso. Esse caso eu procurei apurar mais ele, mas eu não consegui muitas informações. Mas aconteceu algo semelhante com um turista português. Ele saiu de Portugal, não é piada, gente. Português pensa que é piada, não é piada. Não tem muita informação, tem só pequenas notas assim. A seleção de Portugal estava aqui em Campinas, pertinho da gente. Um turista português queria também visitar, assistir os jogos, ver os treinamentos, e ele veio para o Brasil, mas ele acabou em Campina Grande, né? Também um pouquinho longe. Mas essas pessoas acreditavam que estavam no destino certo, mas viveram uma grande frustração. Muitas vezes nós imaginamos que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo aquilo que é correto. Nós temos que vir para a palavra de Deus. Porque se nós tomarmos o ônibus, o avião, seja o que for, o trem, errado, por mais que o nosso desejo seja o fim correto, nós vamos parar no caminho, no destino errado. Tenho certeza que ninguém aqui quer viver uma vida de frustração. Todos nós aqui queremos ser pessoas abençoadas. Então hoje nós temos que escolher o final feliz. Qual é o final feliz? Conforme o Salmo 1. Ter prazer na palavra de Deus. Escolher em primeiro lugar a palavra de Deus. Meditar, pensar nela dia e noite. E nos separarmos dos ímpios, que vão nos impedir de nos aproximar de Deus. O ímpio deve fazer parte da sua vida como aquele que precisa ser alcançado para o Evangelho. Mas ele não deve ter a influência na sua vida a tal ponto de tirar você dos caminhos de Deus. Vamos orar.